Antes de eu te ensinar a criar uma marca, eu quero te dizer que ter uma marca forte deve ser o seu principal desejo. É exatamente ela que vai mudar o destino do teu negócio para sair de uma marca que é fraca, onde as pessoas ficam pedindo desconto a todo momento, onde você não encontra o seu cliente ideal e você fica desesperado insistindo naqueles clientes que não querem o seu produto. Hoje eu vou te trazer 5 ideias, 5 conceitos que você vai utilizar para mudar a sua relação com a sua marca. E sair daqui de forma simples, construindo uma marca que vai ser forte e que vai te ajudar a chegar no cliente certo. A primeira ideia aqui é exatamente sobre isso. Como que você chega no cliente certo? Muitas marcas constroem a comunicação somente falando sobre elas. Então, tem marcas grandes que se acabaram praticamente porque não escutaram o cliente. Vou dar um exemplo. A Blockbuster perdeu para a Netflix porque ela não entendeu os padrões de consumo do cliente. E ela estava ligando em ser a maior loja em quantidade de espaços físicos, ela estava ligando em ter um portfólio gigantesco e nada personalizado de filmes e tinha um público-alvo muito amplo. Por isso que, quando veio a Netflix com uma estratégia, com um algoritmo que mostra filmes especificamente para as pessoas certas, ela começa a se preocupar no cliente. Por isso, a gente cria o conceito de que, vou dando o exemplo da Blockbuster, ela se posicionava como o herói do setor dela. Só que veio a Netflix e se tornou o guia para as pessoas. Por que ela é o guia? Porque ela leva a pessoa a uma escolha melhor. Então, você precisa levar isso como uma lição. Você não pode ser o herói da sua marca. Porque a partir do momento que você é o herói da sua marca, você toma o espaço do cliente, que ele sim deve ser o herói. E você deve se tornar um guia para ele. Por que o cliente deve ser o herói? Porque o cliente deve ser o centro da sua comunicação. A partir do momento que você torna ele herói, você bota ele numa visão, centraliza ele no teu processo, você consegue criar uma linha de comunicação em volta dele e saber todas as dores para construir a sua comunicação. E aí você vai servir como um guia para esse cliente. Você vai ajudar ele a realizar os sonhos dele. Dentro de um processo, por exemplo, a gente está dando um exemplo de um filme aqui. O herói tem seus altos e baixos. Então o herói começa lá no início do filme, ele ainda não é um herói, mas aí ele tem um ponto de problema, ele começa a resolver aqueles problemas e começa a se tornar um herói e chega num final feliz. Quando você é o herói da sua marca, você acaba usando o cliente, ou seja, quando você é o herói, se posiciona como herói, você acaba usando o cliente para chegar nos seus objetivos. E as empresas que realmente crescem, elas colocam o cliente como herói e tornam o guia, ou seja, ficam paralelo direcionando o cliente para trazer o cliente até o sucesso que ele almeja. Então, você se torna um guia e foca nos problemas reais do seu cliente, nos desejos reais que ele tem e foca em construir uma comunicação. Parece muito abstrato, mas como que você faz isso da forma correta? Simplesmente focando em construir uma comunicação focada no cliente. Você constrói a comunicação pensando nos principais problemas que você resolve para esse cliente, quais são as principais dores que ele tem e quais são os principais desejos que ele tem. Vou trazer algo de economia real, por exemplo. Quando você vai criar uma camiseta, por exemplo, não adianta você criar uma camiseta com uma modelagem, por exemplo, que seja boa para você economizar dinheiro. Você tem que criar uma camiseta que tenha uma modelagem que tenha um ótimo caimento no seu público-alvo. Então, você se desprende do lucro a qualquer custo e cria volume de lucro conseguindo chegar no público certo. Então, você cria uma peça de roupa, por exemplo, centrada no que o cliente está precisando. Então, é exatamente isso. O cliente é o herói dessa história e você é o guia. Ideia número 2. Você precisa eliminar o ruído que a sua marca traz. O ruído é aquilo que foge do que o seu público-alvo realmente precisa. Para você eliminar o ruído da sua marca, você precisa simplificar a sua mensagem, ou seja, simplificar a sua linha de comunicação para ter linha de comunicação que chegue exatamente no público-alvo. Lembrando, as marcas que são fortes, geralmente são as marcas que são nichadas. Elas nicham um estilo de cliente e elas começam a criar uma linha de comunicação que é simples para um público específico se conectar. Então você precisa entender que você precisa criar uma mensagem clara e direta, sem ficar saindo muito. Então vamos voltar ao exemplo da camiseta. Você vai criar uma camiseta para um público específico e vai se comunicar diretamente com as dores dele. Se você quiser que todo mundo use a sua camiseta, você vai criar ruído
e vai acabar não vendendo para ninguém. Então, para vender de forma que você chegue no público correto, no público que queira pagar o preço daquele produto e no público que valorize a sua marca e, por consequência, se torne fã da sua marca, você precisa eliminar o ruído e centralizar uma comunicação simples e direta. Então, evite múltiplas comunicações. Foque em construir comunicações, ganchos fortes para um único tipo de público. E, por consequência, evite ficar falando demais sobre você. Fale mais sobre o que o seu cliente precisa, sobre o conceito e os problemas que você tem resolvido para o seu cliente. E a partir do momento que você cria toda essa linha simples e clara de comunicação, você precisa ser consistente visualmente. Ou seja, não adianta ficar trocando de identidade visual toda hora, ficar se comunicando de forma diferente. Por exemplo, você faz um e-mail marketing com uma cor, posta um post com uma cor diferente. Você precisa seguir uma linha de comunicação para que quando a pessoa bata o olho na sua rede social, ela já veja que é sua e já crie a imagem simples e clara que a gente está criando aqui com a comunicação. A mesma coisa nos stories. Crie padrões dentro da sua marca para conseguir fortificar a sua mensagem. E aí você usa essas repetições de forma estratégica e intencionais para eliminar esse ruído. Ideia número 3. Saia da média. Você precisa sair da média do seu mercado. Porque nós temos um mercado que tem pouca sofisticação no Brasil, seja de prestação de serviço, seja de qualidade de produtos. Quando você é mediano, geralmente você não faz nada de diferente. Então, centralize a sua mente em encontre a média do seu mercado, ou seja, encontre os principais pontos que os seus concorrentes estão fazendo, coloque aquilo como sua média e crie a partir daquilo. Então, você, por exemplo, vende capinha de celular. A média do mercado usa capinhas comuns. Eu vou usar, por exemplo, a marca GoCase, que cria capinhas a partir de uma capinha comum. Ela cria coisas diferentes, ela cria desenhos especiais, ou seja, ela vai de uma média que tem um produto barato e ela ganha valor, chegando a um nicho, criando o próprio nicho de mercado dela, ou seja, ela faz capinhas, mas ela cria algo paralelo, saindo da média, avançando da média e criando produtos diferentes. Então, veja o que os seus concorrentes estão fazendo e coloque aquilo como o primeiro piso da escadinha que você vai seguir. Então, aquilo é o mínimo que você vai fazer e a partir daquilo é a sua porcentagem de crescimento. É onde você vai criar coisas diferentes. Quarto conceito, a pirâmide de Maslow. Você tem que entender que existe uma coisa que chama pirâmide de Maslow, que é um conceito onde as pessoas, elas começam a vida delas partindo de uma base. A não ser que você seja herdeiro, a vida não vai te entregar tudo pronto. Então, vamos pegar a média da população, 99% das pessoas que nascem em casas ruins, nascem um pouquinho mais pobre, nascem numa classe média para baixo. O Brasil em si, 99% é desse jeito. Então você tem que entender que para criar uma linha de comunicação, você precisa entender dentro dessa pirâmide de Maslow onde o seu cliente está. Eu vou dar um exemplo concreto disso. A pirâmide de Maslow vem com necessidades básicas, segurança, aspectos sociais, autoestima e autorrealização. Correto? Para criar a comunicação da sua marca, você precisa entender qual fase da pirâmide de Maslow o seu cliente está. Por que isso é importante? Porque se o seu produto gera autorrealização, geralmente essa pessoa vai estar na ponta da pirâmide, onde ela é um público pequeno e é um público de uma qualificação financeira melhor. Então, você precisa entender que não adianta você vender um produto que é para pessoas de necessidades básicas, que são da base da pirâmide, para uma pessoa que está trabalhando uma autorrealização. A mesma coisa de um produto de autorrealização para uma pessoa de necessidades básicas. Então, o seu produto precisa se comunicar com a faixa etária que a pessoa está na pirâmide de Maslow. Só que aí vem um plus disso. As empresas que se destacam são as empresas que fazem a pessoa avançar na pirâmide de Maslow. Então eu vou dar o exemplo novamente do iPhone aqui, por exemplo. Uma pessoa que está na parte de necessidades básicas, muito provavelmente não vai comprar um iPhone. Por quê? Porque é um produto mais caro, é um produto mais premium, é um produto para um nicho específico de pessoas. Só que, vamos supor que você está na parte de aspecto social. Aspecto social é quando você já está se preocupando mais com a sua família, você já está ali numa classe média, o seu salário já é um pouco melhor. E agora você vai comprar um produto que vai aumentar a sua autoestima. A Apple é craque nisso. Ela leva essas pessoas de aspectos sociais
para a parte de autoestima e a parte de autorrealização. Então ela faz você avançar na pirâmide de Maslow. Então saiba utilizar a pirâmide de Maslow de forma estratégica. Não adianta se comunicar de forma muito sofisticada se o seu produto é de necessidades básicas. E tá aí a estratégia. Você nem sempre deve se posicionar com alguém de autoestima ou de autorrealização. Vou dar um exemplo de um produto a nível Brasil. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um produto do governo, né? Na verdade da Caixa, para pessoas que têm baixa renda e querem comprar um apartamento. Então ele pega pessoas de necessidade básica e leva elas para segurança e aspectos sociais. Ou seja, ela sai de um bairro ruim, vai para um bairro melhor. Ele faz a pessoa crescer da base da pirâmide e subindo. Por isso que ele se torna um sucesso. Por isso que ele tem uma aceitação muito grande do mercado. Ideia número 5. Diferenciação. A partir do momento que você cria uma base de comunicação, já entendeu da pirâmide de Maslow, eliminou os ruídos da sua marca e já fez exercícios que vão criar ganchos impactantes da sua marca, tá na hora de você se diferenciar. Como que você se diferencia hoje no mercado brasileiro? Primeiro, você cria algo que seja simples e garante que todas as etapas do seu processo com o cliente seja tranquilo para ele. Então, muitas vezes as empresas criam produtos incríveis, só que falham em aspectos como atendimento ao cliente, suporte pós-compra, troca e devoluções. Então, não adianta criar uma marca gigantesca, gastar milhões de reais em branding e não fazer o básico de atendimento, prestar o serviço da forma correta. E para nível Brasil, onde as pessoas têm uma qualidade de serviço muito ruim, você prestar um serviço exatamente como você promete já é uma diferenciação gigantesca. Além disso, você precisa sempre deixar uma porcentagem das vendas do seu produto para inovação de risco. Ou seja, você deixar uma porcentagem para fazer treinamentos diferentes, testar coisas novas, fazer produtos diferentes para mercados diferentes, ou fazer produtos novos e inovar dentro do seu próprio mercado. Talvez essa seja a melhor opção. Então, não esqueça de sempre estar inovando. A gente tem um exemplo no início desse vídeo, que era Blockbuster e Netflix. Se a Blockbuster tivesse inovado, pensado em tecnologia e pensado em formas de melhorar o seu serviço naquela época e inovar, ela talvez não tinha perdido para a Netflix. Inclusive, ela teve a oportunidade de comprar a Netflix por um preço baixíssimo e não fez. E hoje ela foi extinta do mercado. Então, você precisa diferenciar a sua marca. Só que a melhor diferenciação hoje é começar pelo básico. É fazer o básico muito bem feito. É estar conectado com o mercado, ver o que a média do seu mercado está fazendo, levantar ali as suas expectativas sobre o que a média do mercado faz, conseguir inovar cada vez mais e aí, por consequência, você já vai estar se diferenciando. Agora, para finalizar o vídeo, se você quer utilizar isso para as redes sociais, eu vou indicar para você esse vídeo que está aqui acima, que você vai utilizar o posicionamento da sua marca para executar ele nas redes sociais, que hoje é a melhor forma de se vender online. Fechado?